As lembranças da escola dificilmente se apagam da nossa memória. A gente esquece de muita coisa que acontece na nossa vida, que acontece na nossa adolescência, na nossa infância, na juventude. Mas as lembranças do ambiente escolar são muito fortes. Isto a gente vê acompanhando as memórias da jornalista Mônica Pinto. Ela nos fala da escola, do ambiente escolar, dos colegas, dos professores, numa energia, com um entusiasmo contagiantes. Vamos ouvir o que Mônica Pinto tem a nos dizer do seu período de estudante no Colégio Imaculada Conceição, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Bom, meus irmãos eram boa gente, eles às vezes brigavam, como acho que toda família, né, tem essas questões, mas, em geral, imperava uma boa harmonia lá em casa. E meus irmãos, assim, como a gente tinha uma relação, uma diferença de idade muito grande, porque, como eu te falei da outra vez, vieram 4, depois foi um hiato de 10 anos, e aí veio minha irmã 2 anos mais velha do que eu, e eu, então a gente era meio, assim, eu não diria xodózinho, porque lá em casa não era muito esse perfil, não tinha negócio de muito mimo, não, sabe? Mas eu me dava muito bem com as minhas irmãs e me dava muito bem com os meus irmãos. O meu irmão Paulo, que é o homem mais velho, que é após a mais velha, que é minha madrinha, ele saía muito, ele vivia na rua, ele namorava demais, ele tinha muita namorada, mas a gente se dava muito bem. Eu me lembro uma vez que ele chegou em casa, eu estava brigando com a minha irmã Kátia, que é 2 anos mais velha do que eu, e a gente estava agarrada uma no cabelo da outra. E eu nunca esqueci isso, porque ele pacificou de uma forma muito sagaz, eu acho, porque ele disse, eu vou contar até 3 e as duas soltam ao mesmo tempo. A gente estava uma agarrada no cabelo da outra. Aí ele contou até 3 e nós soltamos. Então, assim, e o meu irmão, o José Adriano, que é o terceiro, que é o quarto dessa primeira leva, ele sempre brincou muito com a gente, então ele botava aquelas escadas no meio do quarto, fazia aquelas cabanas, e eu lembro uma vez que a gente pintou um urubu enorme ajudando ele, porque ele é um flamenguista, assim, na época do Zico, inclusive, a gente fez isso, mas era uma relação boa, só que eu não sei, assim, se é família mais antiga, é como eu te falei da outra vez, assim, a gente era um tal de pega coisa para mim e faz isso e faz aquilo, a gente era espécie da secretária e da office girl de todo mundo, mas era uma relação muito boa. Não tivemos grandes problemas, não. Sempre foi. A minha mãe, ela era uma pessoa muito da paz, assim, então num negócio de muita briga em casa, difícil. Eu fui criada num lar bastante harmônico, eu diria. Não muito. Os meus pais, eles viveram muito um para o outro. Eles eram, assim, muito apaixonados, eles tiveram um casamento muito feliz, e é uma coisa que a gente até questionava, porque a minha mãe, quando ela tinha que ir a um evento, ela não gostava de jeito nenhum, primeiro que ela tinha que se arrumar, uma coisa que não era o perfil dela, passar maquiagem, ela detestava, então eles viveram muito um para o outro, e mesmo em relação aos familiares, não tinha muita convivência. Uma tia minha que morava no Rio também, ela ia eventualmente lá em casa, uma outra tia que morava no Rio, isso, as 2 irmãs do meu pai, ela fazia um jantar de Natal antecipado, era tipo dia 20 de dezembro. E aí, basicamente, eu via meus primos uma vez por ano,
nesse jantar de Natal. Eu tinha uma prima, que é minha amiga até hoje, que é filha dessa outra tia, irmã do meu pai, que ia lá em casa eventualmente, ela mora nos Estados Unidos, mas a gente conversa muito por WhatsApp. Os meus pais compraram um sítio quando eu devia ter uns 10 anos de idade, não sei isso, então, talvez. Os meus pais compraram um sítio e eles iam todo final de semana para esse sítio. E a gente ia junto, eu e minha irmã. Depois, quando eu fiquei mais mocinha, fui chegando na adolescência, eu não queria mais ir para um sítio, e aí eu ficava sozinha em casa com a minha irmã, e eles iam para o sítio. E para mim foi ótimo, porque eu tive uma adolescência assim, super livre, porque eu não tinha pai e mãe em casa, eu dei várias festas, inclusive, em casa. Mas eles tiveram assim, uma ruptura de qualquer vida social, e inclusive familiar, a partir da compra desse sítio, porque meu pai era um cara extremamente metódico, e era assim, almoçou, aquele almoço de meio-dia que eu te falei, lavou a louça até umas 2h30, eles estavam entrando no carro e indo embora para o sítio. Então, eles não tinham relação com ninguém, eles se enfurnavam lá no sítio, e com isso a gente também teve muito pouca relação familiar, eu digo. Para o meu pai, e para minha mãe também, na verdade, mulher estava ótima sendo secretária. Tudo bem, eu não tenho nada contra as secretárias, tanto que eu pensei em ser secretária com aquela história que eu te contei do escritório, que quase se abriu, mas não foi para frente. Se isso tivesse acontecido, minha vida toda seria diferente. Mas o projeto de vida para uma mulher era ser secretária até arrumar um bom marido. Era basicamente esse. Então, assim, a expectativa deles em relação às filhas mulheres, os meus 2 irmãos se tornaram engenheiros, como meu pai, eles são engenheiros felizes, hoje não mais, porque a engenharia no Brasil acabou, o meu irmão Paulo, especialmente, que era engenheiro de grandes estruturas, como meu pai foi, calculista de grandes estruturas, como se fala, de ponte, de estrada, isso tudo teve parou de acontecer, esse tipo de obra, e então ele não está num bom momento profissional, mas também não sei se para eles teve alguma pressão nesse sentido, mas para as mulheres não, para as mulheres ser secretária estava bom, até aparecer outro marido, então não havia nenhuma expectativa, por exemplo, de que eu fosse jornalista, jamais. Primeiro dia que eu fui à escola, eu não lembro não, porque como eu te falei, eu ia pegar com a minha mãe, a minha irmã, então não foi tão marcante para mim, porque eu ia lá todo dia, naquele, como se chamava, que na época, eu não lembro nem se tinha o nome de maternal, já era Jardim da Infância, e eu ia com a minha mãe buscar a minha irmã, e eu queria ficar ali, eu estava doida para ir para a escola, mas como eu tinha já uma convivência diária ali, não foi tão marcante para mim o dia que eu realmente entrei para a sala de aula, porque eu vira e mexe eu já estava ali, sabe? Porque eu fui alfabetizada, eu acho que com 7, que era o que era naquela época. E eu fiz 2 anos de maternalzinho, no mínimo que eu me lembre. Então, de jardim da infância. E eu gostava demais, eu fazia aquelas pinturas a dedo, adorava a toda parte, porque naquela época, quando eu fiz o tal do Jardim da Infância, a criança ia brinco, né, que você levava a esteirinha, tinha a sua esteirinha lá na escola, e depois da merenda, você dava aquele soninho, dava aquela deitadinha, e eu dormia, que eu sempre gostei de dormir. Eu lembro, tia Maria Helena, engraçado, eu lembro muito dela, ela não era freira, porque eu tive, no maternal, foi a irmã Tereza, foi a alfabetização, teve a irmã Luísa, muito, aquelas músicas, né? Louvado seja, mas tinha nenhuma imagem cerebral, assim, não tinha, principalmente, a coisa da culpa, sabe, de Deus vai te castigar, não.
e a gente cantava muito, mas a minha primeira professora não era freira, foi a tia, que na época era tia, né? Depois isso caiu, que não é para você chamar de tia, mas era a tia Maria Helena. E eu me lembro da cara dela perfeitamente. Engraçado, né? Quem me alfabetizou, eu acho que foi a irmã Luísa, que foi a terceira antes de eu ir para o primário, né, na época. 4 anos de ginásio e 3 de científico, né? E eu dei o nome de uma filha, minha primeira filha se chama Luísa, por 2 razões. Por causa da irmã Luísa, que foi uma pessoa maravilhosa comigo, era uma freira realmente vocacionada. Então, minha primeira filha é a Luísa por causa de uma freira e do Tom Jobim. Você sabe que eu já procurei, eu lembro, na verdade, eu tenho amigas do Jardim da Infância, porque eu tenho muita coisa assim de manter amizade. Tem uns 5 anos, para um restaurante japonês, e as 5 eu tinha estudado juntas no Jardim da Infância. Assim que a gente conseguiu, graças a Deus, né, com a coisa das redes sociais, conseguiu realmente que você descobrisse pessoas e pudesse mantê-las na sua vida, né, independentemente de distância. Então, eu tenho uma amiga que mora na Austrália, com quem eu falo frequentemente, mando inclusive minha coluna de série para ela toda semana, que ela estudou comigo no Jardim da Infância, contato com ela até hoje. O primeiro ano foi a irmã Bernadette, que era, porque no primário era uma professora para tudo. Eu gostava dela, bem tranquilinha, como eu te falei, as freiras do meu colégio eram ótimas. Só uma que realmente, a irmã Carmen Helena, ela era uma mulher alta, magra, bonita, e ela deixou de ser freira, porque a freira ela renova anualmente. E ela deixou de ser freira e casou-se com a professora de literatura. E é muito engraçado, porque ela apareceu no colégio depois, com os cabelos à la Farrah Fawcett, lembra das Panteras? Bem la Farrah Fawcett, com as unhas de vermelho, e as freiras, as antigas colegas dela, a recebiam com o maior carinho. E todo mundo sabia que ela era casada com a professora de literatura. Por isso que eu acho que o meu colégio de freira ele deve ter sido um pouco diferente. A professora de literatura, ela era um tipo de homossexual realmente assim mais masculinizado, porque não necessariamente, né? A mulher homossexual, ela pode ser totalmente feminina e ser homossexual, mas não era muito o caso dela. Então, todo mundo sabia que ela era homossexual e ela trabalhava no colégio de freira. E o meu professor de inglês era completamente gay e trabalhava no colégio de freira. Então, eu acho assim que eu tive muita sorte, porque eu estudei num colégio onde havia muito cuidado com os alunos, onde não havia bullying, porque não havia, tinha assim um valor muito grande de companheirismo e respeito, e ao mesmo tempo também havia liberdade de ser quem se é. Então, eu acho que eu tive muita, muita sorte, mas foi a irmã Bernadette. Eu gostava de estudar, eu acompanhava muito bem tudo. Bom, na verdade, do jardim de infância para o primário, né, foi realmente onde, porque na época tinha o pré-primário, que era no pré-primário, na verdade, que você era alfabetizada, né? E eu amei ser alfabetizada, como eu te falei, eu me lembro que a primeira palavra que eu li foi rua, que eu fiquei fascinada, porque eu tinha conseguido juntar as letras e fazer uma palavra, e eu gostava de estudar. Então, assim, como eu acompanhava muito bem, e naquela época eu acho que a carga sobre os alunos não era grande como é agora, porque eu tenho uma sobrinha neta que ela estava no maternalzinho aprendendo letra, ia já assim com uma certa cobrança, e a gente não, a gente ia para o jardim da infância brincar, no pré-primário se alfabetizava, que passava o ano inteiro aprendendo letra e número, e eu tive muita facilidade, porque na minha casa
tinha muita leitura. Minha casa tinha revista para todo lado, tinha livro para todo lado. Meu pai era um leitor assim voraz. Meu pai sempre estava lendo algo. Ele tinha aquela poltrona de ler com um abajur atrás, uma luminária atrás que dava aquela luz muito adequada. Ele passava horas naquela poltrona. Isso no quarto dele. E na sala nossa tinha uma poltrona dessa, onde muitas vezes eu me sentei para ler. Então, assim, eu acompanhei a escola muito facilmente, porque eu gostava de estudar, não tive nenhum percalço, sabe? E o que aconteceu? Eu estudei do maternal, do jardim da infância, ao terceiro ano do científico, naquela época, na mesma escola. Então, eu fui com um monte de gente. Teve gente que saiu, lógico, mas teve gente que ficou, teve gente que eu estudei minha vida inteira com essas pessoas, porque seguiram na mesma escola também. Como eu morava do lado da escola, eu fiquei nela, naturalmente, eu adorava a escola, e muita gente ficou também. Então, assim, eu tenho alguns colegas do primário que morreram, dois homens, na época crianças, naturalmente, inclusive um que era... Porque no colégio de freira podia ter garoto, só que tinha pouco, era muito mais mulher. Depois foi até aumentando, assim, ao longo dos anos. Mas esse menino do meu primário, ele era bonitinho, sabe? E aí todas as meninas ficavam atrás dele. Assim, ele era um xodózinho, porque naquela época, vamos dizer, no primário, pelo menos nos primeiros anos, a menina não pensava em namorar. A gente pulava corda, a gente pulava elástico. A minha escola tinha um pátio assim, quilométrico, era um espaço enorme de colégio. Então, a gente andava de patins, a gente andava de skate. Depois, mais tarde, que veio a moda, surgiu o skate, que antes era o patins, aquele patins que não era de botinha, né? Você afivelava ele. E a gente tinha os meninos ali como coleguinhas, não era uma coisa ainda, né, de ficar de olho em menino. Mas esse menino em especial, ele era muito bonito, e aí todo mundo, né, ficava aquele xodó com ele. Mas ele faleceu. E um outro grande amigo meu também, que era bem meu amigo, faleceu também. Aliás, foram 3, eu não sei o que aconteceu. 3 faleceram. E das meninas, eu tenho várias amigas do primário, que ainda ando com elas, que ainda visito quando vou ao Rio de Janeiro, que falo com elas sempre. Como eu te falei, esse meu perfil de gostar de manter amizades com as redes sociais foi a sopa no mel, como se diz no Rio. No jardim da infância, eu gostava do... Eu tinha um amiguinho que eu era louca por ele, era o Antônio Cid. Eu já procurei essa criatura, eu era louca por esse menino, mas isso era no jardim da infância. Não tinha nenhuma conotação que não fosse o meu amiguinho de brincar. E a gente andava junto o tempo inteiro. Mas aí eu tenho várias outras, como eu te falei, amigas que eu tenho contato até hoje, então eu lembro o nome delas. E tem Doris Caetano Camargo, deixa eu lembrar, Michele Tápias, que são Beatriz Nunes Schiller, acho que foram nesse jantar que a gente fez das amigas. A Beatriz, na verdade, a Bia, eu conheci, ela entrou para a escola, eu acho que foi no pré-primário, mas ela é minha amicíssima até hoje. A gente era aquele tipo grudada no colégio, a gente era as melhores amigas, e ela uma loira super bonita, e aí a gente andava de braço dado, né? Assim, como menina sempre andava naquela época, a gente andava de braço dado o tempo inteiro. Hoje você não pode fazer isso, porque acham que você tem alguma coisa com a pessoa, mas não era o caso. Nada contra. Aí no primário eu andava muito com uma menina, eu era muito amiga de uma menina chamada Cristina Augusta, que eu também já procurei morrer em rede social, e essa talvez seja a única que eu não encontro. Tinha a Cristina Augusta, continuei com todas essas outras. Eu acho que de novidade, mas que eu andava, foi só ela. O resto eu já fui do Jardim da Infância, seguindo em frente. E essa Beatriz, a Bia Schiller, que ela entrou no primário e nós nos grudamos assim totalmente pro resto da vida.
Aí, no segundo ano primário, foi a irmã Letícia. E essa irmã Letícia me gerou uma experiência que eu nunca esqueci. Eu não sei por que isso me marcou demais. Ela, que não foi uma experiência boa, não, ela tinha saído assim da sala e rolou a maior bagunça. E rolou uma bagunça danada, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que quando ela voltou, ela percebeu que tinha rolado aquela bagunça, e aí ela falou assim: eu quero que quem fez essa bagunça, quem participou disso, se acuse, porque é assim que a gente faz, a gente assume as coisas que a gente faz. Aí eu, muito besta, porque eu era muito criança, eu falei: irmã, eu fiz a bagunça. Ela pegou e me deu um esporro. E eu fui a única que assumia. Quer dizer, eu fui ser correta, como ela colocou. Pô, em vez dela me usar assim como um exemplo bom, né? Eu acho, não, ela me detonou. E eu fiquei assim com uma bronca. Essa eu fiquei uma certa bronca com ela, porque eu me senti. Então, meus coleguinhas me acharam uma idiota, porque ninguém abria a boca, só eu. E eu fui assim humilhada, eu fui o alvo da bronca dela, quando na verdade eu fui a única pessoa que fiz o que ela pediu. Então, assim, eu não sei porquê, eu nunca esqueci isso. E aí dela, eu peguei uma certa bronca. Terceiro ano voltou a irmã Luísa. Só que essa irmã Luísa, que eu dei meu nome por conta dela, o nome da minha filha mais velha também por conta dela, essa irmã Luísa mudou, até caiu o negócio, porque a mulher, quando se ordenava freira, ela escolhia um nome para ela usar, né? E aí ela escolheu a irmã Luísa. Só que depois caiu isso, a freira podia usar o nome dela. E aí ela virou irmã Wanda. E aí foi muito engraçado, porque eu adorava aquele Luísa dela e a gente teve que aprender a chamá-la de irmã Wanda. Mas foi ela de novo, e ela era maravilhosa, eu gostava muito dela. Ela era bem gordinha assim, e ela dava umas risadas, era uma risada gostosa, era uma freira feliz a beça. Foi a irmã Carmelena, essa que deixou de ser freira e casou com a professora de literatura. Inclusive, Jorge, elas estão casadas, eu não sei agora, mas até ano passado, essas mulheres estavam casadas, para você ver que foi um troço forte, né? Inclusive, eu soube que a Áurea, que era professora de literatura, estava bem adoentada. Depois eu não tive mais notícia. Eu me perdi um pouquinho das pessoas, algumas eu botei no WhatsApp, mas quando eu saí do Facebook, que graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz na vida, eu perdi um pouco de contato com algumas, mas eram algumas pessoas que, na verdade, já não me interessavam muito. As que me interessavam, eu trouxe tudo para o WhatsApp. E aí, nesse rolo ainda no Face, eu soube que a professora de literatura estava adoentada, vou até atrás de notícia dela. Bem lembrado. Gostava muito de português. Eu era muito boa em português. Porque eu lia muito. Logo que eu já aprendi a ler, lembra da história que eu te contei que meu pai deixou eu ter conta na banca, embaixo da minha casa? Então, eu lia muito. E engraçado, que como eu te falei, minha família era super conservadora, meus pais, né? Mas meu pai deixava Playboy na sala. Eu lia a entrevista da Playboy, acho que com 9 anos de idade. Eu olhava a mulher pelada também, sabe? Então, eu folheava a revista toda. E lá em casa tinha Pasquim, que também eu lia tudo. E o meu pai passava muito, ele gostava muito de livro de detetive. O Rex Stout, o escritor, o Sherlock Holmes, Agatha Christie eu conheci com meu pai, e eu pegava esses livros policiais dele, porque aí era uma leitura assim que eu conseguia acompanhar melhor,
e ele lia e passava para mim. Isso eu com 10, 11 anos. Eu com 12 anos, eu devia ter, porque eu comecei a colecionar, com uns 12 anos, eu devia ter uns 40 livros da Agatha Christie. Então, para mim, hoje eu tenho uns 80. Então, para mim, o português era fácil de eu assimilar, porque eu tinha muita leitura. E naquela época eu ainda gostava de matemática, gostava de fração, depois não, depois passei a odiar, porque realmente trigonometria, essas coisas não entravam na minha cabeça de jeito nenhum. Mas eu gostava muito, na época, era ciências, né? Eu gostava muito das aulas de ciências e gostava muito de português. Geografia também gostava. As matérias, digamos, de humanas. As matérias que me davam, que eu nem pensava nisso naquela época, mas que me davam uma certa cultura. Eram as matérias que realmente, história, a gente não tinha no primário ainda, a gente foi ter no ginásio, mas a gente tinha aquelas OSPB, né? E aí aquilo ali entrava um pouco em história, e vou te falar que no meu colégio também não tinha muito essa coisa. A gente cantava no jardim, a gente cantava o hino nacional uma vez por semana, eu acho, não era nem todo dia, mas a gente cantava, e eu gostava, eu acho o hino nacional brasileiro belíssimo, sei cantá-lo de cabo a rabo, canto emocionadamente toda vez que eu estou numa solenidade, ele toca, e então, assim, no primário, eu diria que era a parte realmente de ciências e de português, que até por eu ser boa facilmente naquilo, eu gostava, né? É, Tirava só 10 em português, então ficava feliz, né?